sou do meu. Olá, meus irmãos, paz e misericórdia. Eu sou o Padre João Fernando, faço parte da comunidade e atualmente moro aqui na Casa de Formação da Aliança, no Botuquara. Estou feliz de poder estar com vocês nesse programa do Em Alto, que tem o desejo de nos ajudar a avançar para águas mais profundas. E nesses últimos programas vocês têm se aprofundado nesse tema tão bonito, Eucaristia, Sacramento de Amor, e hoje juntos nós daremos mais um passinho para que compreendamos o que significa essa vocação de sermos adoradores. Para começo de conversa, é importante que a gente entenda o que é adorar. E para isso, vamos contar com a ajuda do Catecismo da Igreja. Ali no parágrafo 2096, o Catecismo afirma que a adoração de Deus é o primeiro ato da virtude da religião. Que adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo que existe, reconhecê-lo como amor infinito e misericordioso. Ou seja, na medida em que nós nos reconhecemos como somos, como pobres e miseráveis criaturas, e ao mesmo tempo, ao nos colocar diante de Deus, reconhecemos quem Ele é, sua grandeza, a sua majestade, a sua beleza, os seus atributos, o seu amor, a sua infinita misericórdia, a forma como Ele nos trata, não nos resta outra atitude que não essa de nos rendermos em amor, de nos prostrarmos em adoração, de transbordarmos em gratidão. Isso é adoração. É quando nós saímos de nós mesmos e vamos, atraídos pelo amor de Deus, em direção a Ele e reconhecemos quem Ele é. Adoração não é sobre nós, adoração é sobre Ele. E isso deve nos levar a pensar: será que quando eu acho que estou adorando, realmente eu estou adorando? Porque a grande verdade é que, infelizmente, tantas vezes as músicas que nós cantamos, as nossas preocupações nesses momentos, até as nossas palavras, a nossa oração, tudo isso está muito mais voltado para nós mesmos do que para o próprio Deus. Será que nos nossos momentos de adoração nós temos adorado a Ele ou temos caído no pecado da idolatria, adorando a nós mesmos? Acho que é uma reflexão que é válida e que cada um de nós precisa se fazer constantemente. Porque pensem comigo, meus irmãos, quando os anjos e os santos que estão no céu contemplam a face de Deus e veem ali toda a sua beleza e a sua bondade, eles não ficam centrados neles mesmos, mas o seu canto de adoração ressoa pela eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. E nós aqui, enquanto igreja militante, na medida das nossas possibilidades, somos convidados a nos unir a essa adoração que acontece no céu. Essa adoração que aqui se dá através da nossa própria vida doada, na medida em que nós obedecemos a Deus, que fazemos tudo para a sua honra e para a sua glória. Isso também é expressão da nossa adoração, quando nós desejamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas essa adoração, ela também se dá quando nos colocamos diante da presença de Jesus sacramentado, de Jesus eucarístico. E essa é uma adoração eucarística extremamente necessária, seja porque é um ato de justiça para com Deus. Nós estamos diante do sacramento do amor. Ali Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ele encontrou uma maneira para continuar presente no meio de nós, dentro de nós, até o fim dos tempos. E não seria justo que nós deixássemos nosso Senhor abandonado nos nossos sacrários. Nós precisamos responder o seu amor com amor. Mas para além disso, hoje infelizmente nós temos vivido uma crise em relação à fé eucarística. Quantas pessoas, quantos leigos religiosos, padres, mergulhados em tantas dúvidas, em tanto racionalismo, talvez já não acreditam tanto mais na presença real de Jesus na Eucaristia. E aí nós somos constantemente
surpreendidos e somos interpelados por situações tão tristes de falta de zelo, de escândalos e profanações em relação a essa presença real de Jesus na Eucaristia. É preciso que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto clero, que nós nos voltemos novamente a Jesus sacramentado, seja porque através disso, através das nossas adorações, essa fé na presença real de Jesus na Eucaristia, ela vai sendo reavivada no nosso coração, mas também para que nós possamos reparar todas as ofensas com que o coração eucarístico de Jesus tem sofrido, tem experimentado ao longo desses últimos tempos. Agora, se de um lado é verdade que esse chamado à adoração eucarística é um chamado universal para todos nós católicos, também é verdade que Nosso Senhor tem uma vocação específica para algumas pessoas que justamente são chamadas por Ele a edificarem as suas vidas sobre a Eucaristia. São irmãos e irmãs sonhados por Deus desde toda a eternidade para que possam realmente se voltarem sempre e sempre mais para Jesus sacramentado. São chamados a terem uma vida eucarística, são chamados a serem verdadeiramente adoradores, isso enquanto uma vocação específica. Quem fala disso para nós é São Pedro Julião Eymar, que é um grande apóstolo da Eucaristia. Ele diz assim, que Deus Pai elegeu-nos por entre milhares e todas as graças convergiram para fazer de nós adoradores. Ele se coloca no grupo dessas pessoas que foram pensadas por Deus desde toda a eternidade para que pudessem amar de uma forma muito particular Jesus no Santíssimo Sacramento. Dispôs, nesse sentido, nosso corpo e nossa alma. Deus forneceu-nos forças, vontade, harmonia e simpatia para tal serviço. Fez-nos ainda amar esta vocação, motivo pelo qual todos que na verdade são chamados acham-se tão bem aos pés do Santíssimo Sacramento. É-lhes o centro, o fim, e tudo neles visa a esse mesmo alvo. Se os colocardes noutro lugar, sofrerão, por não estarem mais em terra própria, sob os raios solares, para eles tão necessários. Ou seja, São Pedro Julião está dizendo que Deus pensou algumas pessoas justamente nessa vocação de adoradoras e pensou nelas assim desde toda a eternidade. E para que isso acontecesse, Deus forjou no seu coração tantas virtudes e tantas graças necessárias para o cumprimento dessa missão, inclusive um amor muito particular para com Jesus na Eucaristia, de tal modo que esses irmãos encontram a sua plena realização quando estão na adoração e ao mesmo tempo sofrem muito quando são impedidos de estarem adorando Nosso Senhor. São pessoas para quem a adoração não é necessariamente uma obrigação ou alguma atividade. A adoração para essas pessoas é algo que faz parte da sua própria identidade. São irmãos que quando adoram se sentem vivos e assim frutificam profundamente. Mais uma vez privados de Jesus Eucaristia e de uma vida de adoração, também se sentem assim como que desfalecendo. São como que uma planta, né, que uma vez tirada da terra, murcha. Da mesma forma, essas pessoas pensadas por Deus desde toda a eternidade para serem adoradores têm uma grande necessidade de uma vida eucarística. E logo em seguida, São Pedro Julião Eymar, ele começa a dar algumas características dessa vocação
desse chamado mais específico à adoração. E aí, a primeira característica que ele nos apresenta é que essa é a vocação entre todas excelente. E por que ele diz isso? São Pedro explica que a excelência de algo depende do seu fim. E o fim da vocação do adorador é o próprio Jesus. É o serviço de nosso Senhor Jesus Cristo no estado mais glorioso que lhe cabe ter na terra, isso é, no Santíssimo Sacramento. E nessa vocação, nesse chamado à adoração, nós alcançamos Jesus sem meios ou intermediários. Vou tentar explicar isso para vocês. Por exemplo, num casamento, o fim último dessa vocação também é a união com Deus. Mas o esposo e a esposa alcançarão essa união através um do outro. Ou, por exemplo, dentro da comunidade, quando nós pensamos nos servos da misericórdia, que fazem um trabalho maravilhoso junto aos mais pobres, o fim último desse trabalho também é a união com Jesus, mas são irmãos que alcançam essa união através desse trabalho pastoral com os mais necessitados. Agora, aqueles que são chamados para serem adoradores vão diretamente até Jesus, sem meios ou intermediários. E aí São Pedro Julião continua dizendo: servimos a nosso Senhor mesmo, única e diretamente. E assim como os anjos que não largam o trono do Cordeiro, assim também nossa vocação nos prende à pessoa adorável de Jesus Cristo e não a seus membros ou às suas obras. Nossa vocação saca, portanto, dele diretamente sua dignidade e excelência, pois tudo que serve ao Rei é real. Essa é uma vocação digníssima, excelentíssima. E por isso é uma vocação que exige daquele que é chamado para ela um alto grau de perfeição. Se é uma vocação excelente, esses que são chamados à adoração precisam fazer por onde? E ter uma vida também excelente, de perfeição. E aí São Pedro Julião, ele reconhece tristemente que nós estamos muito longe disso, que para que dignamente nós pudéssemos adorar Jesus, seria preciso a santidade de Maria, dos anjos e dos santos, porque nos cabe na terra a mesma função que a eles no céu, junto ao trono de Deus. Tivéssemos pelo menos as virtudes de um simples cristão. Que diferença entre o que temos e o que deveríamos ter? São dois abismos e isso nos faz tremer. Só que São Pedro Julião não fica nessa constatação de que essa é uma vocação excelente e ao mesmo tempo que exige de nós perfeição e que tantas vezes nós não conseguimos sozinhos corresponder àquilo que Deus espera de nós. Ele nos dá esperança, porque ele fala que essa também é uma vocação santa e que gera em nós santidade. Ele diz assim: assim como a virtude dos meios está na maior ou menor perfeição com que estes realizam o seu fim, assim também nossa vocação possui uma força imensa de santidade, porque nos torna participantes de um modo todo especial do mais alto e mais perfeito estado de amor, o estado eucarístico, onde nosso Senhor levou o seu amor à consumação. É santa porque nos proporciona os mais poderosos meios de santificação, pondo-nos em relação imediata e vital com Jesus Cristo, que é não somente uma graça, mas o autor mesmo da graça em seu sacramento tão santo. Irmãos, isso é uma coisa incrível, essa é uma vocação que nos faz estar diretamente ligados àquele que é o Santíssimo Sacramento. Todo sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Todo sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. E através desses sacramentos, Deus vai nos dando essa graça santificante.
Agora, quando nós falamos da Eucaristia, a Eucaristia é o Santíssimo Sacramento, porque ali não se encontra apenas um sinal visível de uma graça invisível. Ali está o Senhor, o autor, a origem de todas as graças. E por isso é justamente um sacramento capaz de nos santificar. Não que os outros não sejam, mas especialmente a Eucaristia é capaz de nos santificar. Pensem comigo, se lá no Antigo Testamento as pessoas, ao olharem para aquela serpente que foi levantada no deserto, eram curadas daquele veneno que estava lhes matando, quanto mais nós, ao olharmos para Jesus Eucarístico, seremos curados desse veneno do pecado que nos leva para a morte. Meus irmãos, na medida em que olhamos para Jesus, nós encontramos nele a fonte de todo amor, a fonte de toda pureza. E se é verdade que tantos dos pecados que hoje nos alcançam entram pelos olhos, pela concupiscência dos olhos, também é verdade que através da vivência dessa vocação, através da adoração, ao contemplarmos o corpo santo do Senhor, também essa graça, essa pureza, essa santidade vai tomando conta de cada um de nós. Por isso também Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, que em nenhum lugar as almas sagradas fizeram resoluções mais admiráveis do que aos pés do seu Deus oculto. Por gratidão a meu Jesus, velado neste grande sacramento, devo declarar que foi através dessa devoção, visitando-o nos tabernáculos, que me retirei do mundo, onde, para minha desgraça, vivi até os 26 anos de idade. Você será feliz se pudesse se separar mais cedo do que eu e se entregar totalmente ao Senhor, que se entregou totalmente a você. Santo Afonso reconhece que foi diante da Eucaristia que ele teve a força necessária para romper com o mundo e se entregar inteiramente para a sua vocação. E por isso, meus irmãos, não tenhamos medo, ainda que nos sintamos indignos de assumirmos essa vocação, tenhamos essa esperança de que será o próprio Jesus quem irá nos santificar e nos dignificar. São Julião Pedro Aimar continua nos dando mais alguma característica dessa vocação. Uma vocação que é excelente, que exige de nós perfeição, que é santa e que ao mesmo tempo nos santifica. Ele continua dizendo que essa também é uma vocação eminentemente apostólica. E aqui ele explica o que é o apostolado. O apostolado nada é senão a difusão do reino de Deus nas almas, a propagação do seu conhecimento e de seu amor, a destruição do pecado, a exaltação de nosso Senhor e de sua igreja. Por que ele faz isso? Porque para algumas pessoas, talvez passar tanto tempo diante de Jesus e Eucaristia seja um desperdício. É preciso que nós arregacemos as mangas, que a gente possa colocar a mão na massa, que a gente vá até onde estão as pessoas, que a gente alcance os pobres, que a gente trabalhe, que a gente evangelize e que fora disso é tudo tempo perdido. Mas será que as coisas são assim mesmo? E São Pedro Julião Aimar acredita que não. Ele diz: se nós formos julgados pela nossa vida exterior, tomar-nos-ão por entes inúteis. Não corremos atrás dos pecadores, não missionamos, não educamos, mas seria erro por todo apostolado no zelo exterior. As obras são apenas o invólucro e o canal. O apostolado consiste essencialmente na oração que obtém a graça, no sacrifício que expia o pecado e aplica os méritos e as satisfações de Jesus Cristo. São Pedro Julião, ele está aqui nos dizendo que a edificação da igreja, a edificação do reino, que a salvação das almas, que antes de mais nada, tudo isso não se dá através simplesmente de atividades pastorais e de esforços humanos. Tudo isso acontece através, em primeiro lugar,
dos nossos joelhos dobrados, da nossa oração, da nossa intercessão, da nossa adoração, onde ali nós intercedemos pelo mundo e unimos os nossos pequenos sacrifícios ao sacrifício redentor de Jesus. Na medida que assim nós procedemos, tudo isso se transforma em graça sobre graça, em fecundidade apostólica, justamente para esses missionários que estão em campo, alcançando as almas. Se isso não fosse verdade, meus irmãos, Santa Teresinha não teria se tornado padroeira das missões, isso sem nunca ter saído do Carmelo para ir para a África, para a Ásia ou para outros lugares para evangelizar. Santa Teresinha é padroeira das missões justamente porque ela carregava o mundo no coração e ali diante da Eucaristia ela se consumia em amor, em favor da salvação das almas. É preciso entender que, em primeiro lugar, as almas são salvas quando nós dobramos os nossos joelhos. Bom, o tempo já se esgotou, sem dúvida nós teremos muito mais coisa para poder partilhar, mas o meu grande desejo é de que tudo isso seja apenas como um gostinho, que faça com que nós queiramos mais. Porque na medida em que vamos descobrindo as riquezas, os tesouros e a beleza que se encerram nessa vocação de sermos adoradores, sem dúvida nenhuma, tudo isso nos faz ter mais força de nós abraçarmos essa vocação, de nós a colocarmos em prática e contagiarmos o mundo com o desejo de adorarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vocação autêntica, universal, para algumas pessoas ainda mais específica particularmente, uma vocação excelente, que exige de nós perfeição, santa, que santifica e profundamente apostólica. O Senhor está esperando, a sua voz continua ressoando. Quem eu hei de enviar? Quem irá por mim? O Senhor está ainda à espera desses verdadeiros adoradores que irão adorá-lo em espírito e em verdade. Que eu e você, a partir desse dia, a partir desses dias de meditação, possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos e faz de nós verdadeiros adoradores. Quero te abençoar, peço também as suas orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu sou